Você já se sentiu esquecido e disperso em situação de grande estresse e ansiedade? Como, por exemplo, procurar excessivamente aquele objeto perdido e ele tá o tempo todo na sua mão? Ou já lidou com o famoso branco na hora de uma prova? Seja em semanas de prova, trabalhos excessivos ou por qualquer outro motivo envolvido? A falta de memória e o esquecimento rápido pode estar ligado à alta carga de ansiedade. Mas afinal, você já se perguntou por que sentimos ansiedade? A ansiedade em níveis saudáveis é considerada útil e funcional, sendo uma emoção natural dos indivíduos, correspondendo a um alerta para um perigo futuro, seja ele real ou não. De acordo com a teoria da evolução, a ansiedade é um produto de um sistema motivacional de defesa, sendo responsável pela organização de respostas específicas com o objetivo de lidar de forma adequada com as ameaças do meio externo. Por exemplo, ao saber que você terá que realizar uma prova importante, é normal sentir certa ansiedade conforme a data se aproxima, servindo como sinal para que haja preparação e que algo precisa ser feito. Dessa maneira, vários estudos definem a ansiedade, inclusive a ansiedade patológica, como um componente essencial de um sistema neural, o qual teve origem com os mamíferos e que, desde então, vem se mantendo ao longo da evolução das espécies. Entretanto, nos dias atuais, os transtornos de ansiedade são considerados as disfunções emocionais que mais atingem a vida humana. Assim, as dificuldades de aprendizagem e os déficits de memória são observados cada vez mais em um mundo moderno composto de inúmeras informações, distrações e situações cada vez mais rápidas, resultando em altos níveis de ansiedade e lapsos de memória relacionados com o aumento da atividade cerebral, causando um extremo cansaço e esgotamento mental. Como resultado, a atenção fica dividida, havendo dificuldade de foco, de aprendizagem, memória e atenção. Em níveis considerados patogênicos, a ansiedade, a qual, além de causar sintomas psicológicos como falta de concentração, irritabilidade e preocupação excessiva, irá envolver também sintomas físicos, como tensão muscular, náusea, batimentos cardíacos acelerados e problemas digestivos, trazendo desconforto e sofrimento para quem sente, além de prejudicar a vida social, as tarefas diárias e o próprio bem-estar. A ansiedade causa uma fadiga no corpo, sendo o cérebro o primeiro órgão a se cansar, afetando principalmente a memória. A hiperestimulação causada pela ansiedade irá propiciar o foco ao lado interno, ao invés do mundo exterior. Nesse caso, é necessário buscar estratégias que possibilitem o controle da ansiedade e a garantia de melhor qualidade de vida. Todas essas reações são consequências do funcionamento de regiões do sistema nervoso. As principais responsáveis são a amígdala e o hipocampo. A amígdala desempenha o papel de estrutura que assimila as sensações e emoções, captando os possíveis sinais de perigo enviados pelo sistema sensorial. Ainda sabe-se que essa região desempenha a expressão de muitos aspectos da ansiedade, devido às conexões que são mantidas com o hipocampo, principalmente no sistema septo-hipocampal. O hipocampo está envolvido principalmente no uso da memória, comparando as informações recebidas pelos sistemas sensoriais com predições realizadas a partir de memórias pré-existentes. Então, é realizada a comparação entre essas informações. Caso ocorra compatibilidade entre a predição e a situação, o sistema septo-hipocampal continua checando as seguintes situações, sem geração de outros impulsos. Se ocorre a identificação de algo como uma frustração por causa da predição e do que de fato está ocorrendo, o sistema septo-hipocampal começa a funcionar gerando inibição de comportamentos, aumentando o nível de vigilância, paranoias, criando possíveis situações na cabeça, a partir disso, desencadeando respostas fisiológicas. Entretanto, além dessas regiões cerebrais, ainda vai estar havendo a atuação de hormônios. São esses o cortisol, adrenalina e noradrenalina.
A noradrenalina é sintetizada no sistema nervoso central, causando uma reação cardiovascular, preparando o organismo para situações de medo. A adrenalina é produzida na glândula adrenal. O cérebro faz com que uma descarga de adrenalina seja emitida, desencadeando uma série de intensos sintomas, como por exemplo, fortes palpitações. O cortisol é um hormônio presente para o funcionamento humano e em altos níveis pode ser prejudicial, mas é importante lembrar que ele não é produzido a partir da ansiedade e não será liberado em situações de luta ou fuga. A adrenalina é responsável por proporcionar uma condição para que o corpo reaja, andar, fugir, falar ou até causando tremores ao longo do corpo. Mas afinal, o que pode ser feito para ajudar? Nos dias atuais, a maioria das pessoas podem ser tratadas com ajuda profissional adequada, utilizando-se, se necessário, tratamento farmacológico combinado com a psicoterapia. Uma das abordagens terapêuticas mais indicadas é a terapia cognitivo-comportamental, também chamada de TCC, a qual possui como objetivo principal a produção de modificações de crenças disfuncionais, baseando-se em avaliações de eventos internos e externos, a partir de avaliações e mudanças cognitivas, uma vez que os transtornos psicológicos possuem origem das distorções cognitivas que ocorrem de forma desequilibrada da pessoa perceber e interpretar as situações ao seu redor, influenciando os seus sentimentos e comportamentos. Assim, a TCC pode utilizar diversas estratégias para corrigir os problemas expostos pelos pacientes, aliviando o sofrimento. Assim sendo, o ideal é relaxar. A prática de meditações, a ajuda psicológica e ou de medicações, dialogar com alguém confiante para prescrever ou desenhar o que está sentindo pode ser de grande ajuda. O importante, nesse caso, é habituar o nosso cérebro a procurar realizar práticas que ajudem a manter a calma com mais frequência e maior duração, uma vez que o mesmo possui uma neuroplasticidade muito potente. Prática de atividades físicas aumentam a produção de endorfina, que reduz o cortisol. Além disso, para obtermos uma memória ótima, do ponto de vista da saúde, é necessária uma dieta adequada, com presença de grãos integrais, vegetais verdes, ovos, frutas, peixes, chá verde e um bom chocolate amargo. Bons hábitos de sono, realizar e aprender novas habilidades, como línguas e instrumentos, evitar o estresse, praticar exercícios físicos e ser cercado por uma vida social positiva.